O deserto de Sim, um palco de areia e rocha, estendia-se em uma vastidão implacável sob o sol inclemente. O ar, denso e seco, carregava o cheiro de poeira e o murmúrio incessante de uma multidão. Era ali, diante da majestosa e imponente silhueta do Monte Sinai, que o povo de Israel, recém-liberto da escravidão egípcia, havia acampado. Milhares de tendas pontilhavam a paisagem árida, formando um mar de lona e tecido que se estendia até os pés da montanha, cujos picos escarpados pareciam tocar o céu azul profundo. Uma atmosfera de expectativa e mistério pairava sobre o acampamento. A jornada havia sido longa, repleta de milagres e provações, e agora uma nova fase se anunciava, uma que prometia um encontro sem precedentes com o Deus que os havia resgatado. O Sinai, silencioso e antigo, erguia-se como um altar primordial, guardando segredos divinos e aguardando a manifestação de um poder que transformaria para sempre a história daquele povo. Em meio à quietude da manhã, Moisés, o líder escolhido, sentiu o chamado. Com passos firmes, mas carregados de uma solenidade que transcendia a simples caminhada, ele começou a ascensão ao cume da montanha. O terreno rochoso exigia esforço. Cada pedra sob seus pés era um lembrete da gravidade da sua missão. O vento do deserto, que chicoteava as vestes simples de linho, parecia sussurrar segredos antigos enquanto ele subia, deixando para trás o acampamento que diminuía a cada passo. Em seu coração, uma mistura de temor reverente e uma profunda esperança. Ele era o elo, o mediador entre o Altíssimo e uma nação inteira. A solidão da subida era um prelúdio para a solidão ainda maior da presença divina. No alto da montanha, a voz do Senhor ressoou, não como um trovão, mas com uma clareza que penetrava a alma de Moisés. Assim dirás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: Vós tendes visto o que fiz aos egípcios e como vos levei sobre asas de águias e vos trouxe a mim. As palavras eram um lembrete vívido da poderosa libertação, uma fundação inabalável para o que viria. O coração de Moisés se encheu de gratidão e admiração ao recordar as pragas, a travessia do Mar Vermelho, o maná no deserto. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. A promessa era grandiosa, um convite a uma relação íntima e exclusiva, e então a revelação que mudaria a identidade de Israel para sempre. E vós me sereis um reino de sacerdotes e uma nação santa. Um reino de sacerdotes. A ideia era vertiginosa. Não apenas um povo livre, mas um povo com uma vocação sagrada, mediadores entre Deus e o mundo, um farol de santidade para todas as nações. Moisés sentiu o peso e a glória dessa promessa, a responsabilidade imensa que recairia sobre os ombros de Israel. Com o coração transbordando da mensagem divina, Moisés desceu do Sinai. Seus passos, antes pesados pela subida, agora eram impulsionados pela urgência de transmitir as palavras do Senhor. Ao chegar ao acampamento, convocou os anciãos do povo, homens de sabedoria e experiência, e diante deles expôs todas as palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Os anciãos, com rostos marcados pela expectativa, ouviram atentamente cada sílaba. Após a exposição de Moisés, eles se voltaram para o povo, que se reunira em grande número e repetiram a mensagem divina. Um silêncio momentâneo pairou sobre a multidão, enquanto as palavras de Deus, a promessa de um pacto e a vocação de serem um reino de sacerdotes penetravam em seus corações. Então, como uma só voz, um clamor unânime ecoou pelo deserto: tudo o que o Senhor tem falado faremos.
A resposta foi imediata, fervorosa, cheia de um entusiasmo que talvez ainda não compreendesse a profundidade do compromisso que estavam assumindo. Moisés, testemunha dessa pronta aceitação, retornou ao Senhor no cume da montanha, levando consigo a resposta do povo, selando assim a primeira parte do pacto. A voz do Senhor, então, instruiu Moisés sobre a preparação para a teofania. Vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã, e lavem eles as suas vestes. A ordem era clara e exigia obediência imediata. Moisés desceu novamente, sua voz ressoando com a autoridade divina enquanto transmitia as instruções. O acampamento, antes barulhento, transformou-se em um cenário de atividade solene. Homens e mulheres, crianças e idosos, todos se empenharam na purificação. Baldes de água eram carregados apressadamente, vestes de linho e lã eram esfregadas com vigor, a sujeira da jornada sendo lavada, simbolizando uma limpeza mais profunda, espiritual. O sol do deserto secava rapidamente os tecidos estendidos sobre as tendas e arbustos, enquanto o ar se enchia com o cheiro de umidade e a expectativa crescente. Além da purificação, Deus ordenou a imposição de limites sagrados ao redor da montanha. E estejam prontos para o terceiro dia, porque ao terceiro dia o Senhor descerá sobre o monte Sinai, à vista de todo o povo. E marcarás limites ao povo em redor, dizendo: guardai-vos, não subais ao monte, nem toqueis o seu termo. Todo aquele que tocar o monte certamente morrerá. Moisés, com a ajuda dos anciãos, percorreu a base do Sinai, demarcando com pedras e talvez cordas um perímetro inviolável. Cada pedra colocada, cada limite estabelecido, era um lembrete da santidade inatingível de Deus e da fragilidade humana. A pena de morte, para quem ousasse transgredir, era um aviso severo, gravando no coração do povo o temor e a reverência devidos ao Altíssimo. Ninguém deveria tocar a montanha, nem mesmo um animal. A crescente apreensão se misturava à obediência. O silêncio no acampamento tornou-se mais profundo, um silêncio carregado de expectativa e um temor reverente. Os olhares se voltavam constantemente para o Sinai. Agora não apenas uma montanha, mas o limiar de um encontro divino. O terceiro dia amanheceu, mas não como os outros. Não havia o brilho suave do sol nascente, nem o canto dos pássaros do deserto. Em vez disso, uma escuridão densa e sobrenatural começou a envolver o cume do Sinai. O ar ficou pesado, carregado de uma energia invisível. De repente, um trovão estrondoso rasgou o silêncio, fazendo o chão tremer sob os pés dos israelitas. Relâmpagos cintilavam incessantemente, iluminando por breves instantes a espessa nuvem que agora cobria completamente o topo da montanha. O som de uma trombeta, não uma trombeta humana, mas um som profundo, vibrante e cada vez mais forte, começou a ressoar, preenchendo o vale e penetrando os ossos de cada um. Era um som que não cessava, crescendo em intensidade, um chamado divino que anunciava a chegada do Criador. A montanha inteira começou a tremer violentamente, sacudindo-se desde a base até os picos mais altos. Fumaça densa e escura subia do cume como de uma fornalha ardente, pois o Senhor havia descido sobre ela em fogo. As chamas dançavam dentro da nuvem, visíveis através das frestas, um espetáculo de poder e glória inigualáveis. O povo acampado, testemunha de tamanha manifestação, estremeceu de terror. Corações batiam descontroladamente, joelhos fraquejavam, e muitos se encolhiam nas tendas ou se abraçavam uns aos outros, buscando consolo na proximidade, mas sentindo-se irremediavelmente pequenos e expostos diante da majestade divina. O medo era palpável, mas misturado a ele havia uma reverência profunda, uma consciência avassaladora da santidade de Deus. Moisés, em sua posição de mediador, permaneceu firme, embora seu próprio espírito sentisse o peso da glória e do terror.
Ele conduziu o povo para fora do acampamento para se encontrarem com Deus ao pé da montanha, uma ordem que exigia coragem e fé em meio ao caos divino. Em meio ao estrondo dos trovões e ao som ensurdecedor da trombeta que continuava a aumentar, o Senhor chamou Moisés ao cume da montanha. Moisés ascendeu novamente, atravessando a nuvem e o fogo, um testemunho de sua posição única diante de Deus. Mas a voz divina não se calou. Desce, adverte o povo para que não irrompa até o Senhor para vê-lo, e muitos deles pereçam. A santidade de Deus era tão intensa que a mera tentativa de se aproximar sem permissão resultaria em morte. Mesmo os sacerdotes, que tinham uma função de serviço sagrado, foram advertidos. E também os sacerdotes, que se chegam ao Senhor, se santifiquem, para que o Senhor não os fira. Moisés, compreendendo a gravidade da situação, tentou argumentar, lembrando a Deus de suas próprias instruções. O povo não pode subir ao monte Sinai, porque tu nos advertiste, dizendo: põe limites ao redor do monte e santifica-o. Mas a resposta divina foi categórica, reafirmando a necessidade de obediência estrita e a impossibilidade de transgressão. Vai, desce, depois subirás tu e Arão contigo, mas os sacerdotes e o povo não irrompam para subir ao Senhor, para que não os fira. A admoestação final de Deus a Moisés sublinhava a profunda separação entre o Criador e a criatura, a santidade inatingível do Altíssimo e a necessidade de manter o povo à distância para que não perecessem. Moisés desceu, carregando não apenas as palavras de Deus, mas o peso da glória e do terror que havia presenciado. O Sinai ainda fumegava, e o som da trombeta, embora diminuindo, ainda ecoava na memória do povo, gravando para sempre a lição da santidade divina e da obediência que ela exigia. O pacto estava selado, não apenas com palavras, mas com uma manifestação de poder que transformaria a nação de Israel em um povo separado, consagrado ao Senhor. A magnitude daquele momento no Sinai, a santidade inatingível de Deus e a profunda reverência que encheu o coração de Israel, tudo isso nos lembra da grandiosidade do nosso Criador. Se esta jornada imersiva tocou sua alma e despertou em você um desejo ainda maior de conhecer as profundezas da palavra, não pare por aqui. Inscreva-se em nosso canal para continuar explorando as verdades eternas da Bíblia Sagrada. Ative o sininho de notificações para não perder nenhum de nossos próximos encontros com a história e a teologia que transformam vidas. Se este vídeo trouxe luz e reflexão ao seu coração, deixe seu like para que essa mensagem alcance ainda mais pessoas. E agora eu quero ouvir de você. Que pensamentos este encontro com o Altíssimo no Monte Sinai despertou em sua mente e em seu espírito? Como você percebe a santidade de Deus e a responsabilidade de seu povo diante de tamanha glória? Compartilhe suas reflexões mais sinceras nos comentários abaixo. Sua perspectiva é muito valiosa para nossa comunidade.